Bom, iniciaremos então o curso sobre gerenciamento de resíduos recicláveis e rejeitos pela Superintendência de Infraestrutura da Universidade Federal do Paraná, na seção de Gestão Ambiental. Meu nome é Caetano Bolsas Filho, a minha supervisora é a Elisa Terres Camargo e o meu orientador é o Álvaro Luiz Pasquete Berghetti. Bom, para iniciarmos uma breve introdução, seria para falar sobre o público-alvo, que seria a própria comunidade acadêmica geradora de resíduos sólidos urbanos. Também serão destacados os conceitos teóricos e a política nacional de resíduos sólidos, os resíduos recicláveis, os compostáveis e os rejeitos, e orientações para o descarte correto. Bom, primeiramente, uma definição de resíduos sólidos urbanos pelo CNIR. É, os resíduos sólidos urbanos são aqueles originários de atividades domésticas e de limpeza urbana, como varrição, logradouros e vias públicas. O MTR ele é um documento muito importante, que ele é um manifesto de transporte de resíduos e ele é obrigatório, válido no território nacional, gerado pelo próprio CNIR. Os geradores de resíduos sólidos urbanos sujeitos ao plano de gerenciamento de resíduos sólidos, como transportadores, destinadores e armazenadores temporários, eles devem cadastrar a movimentação dos resíduos sólidos no CNIR, e esse cadastro ele é gratuito. Bom, já a definição de recicláveis e rejeitos e compostáveis. Os recicláveis são aqueles que, após passar por uma transformação física ou química, retornam à forma original, mas não necessariamente com a qualidade que tinha inicialmente, ou como matéria-prima, para outros produtos para finalidades diversas, como plástico, papel, vidro e metal, que são os mais comuns. Já os compostáveis, eles são muito importantes também, porque eles são produtos biodegradáveis e muito melhores para a natureza, pois eles se degradam em velocidade muito maior. O tempo de desagregação de um produto compostável pode variar de 2 a 6 meses, dependendo do material, gerando um material rico em nutrientes para a terra. Já os rejeitos, eles são resíduos sólidos que ainda não possuem tratamentos por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, ou seja, eles, é, eles possuem tratamentos, só que por uma tecnologia muito cara ou muito indisponível, dependendo do estado ou até mesmo do Brasil. Então, resulta em um descarte ambientalmente adequado. Os tipos de resíduos recicláveis. Aqui vai ser batido muito forte nessa tecla sobre as cores e os produtos, porque muito se fala hoje em dia na reciclagem, mas não é o que é visto muitas vezes na prática. Então, o papel, o plástico, o vidro e o metal são os principais recicláveis, mas também é importante falar o que não são recicláveis, mas que a população mistura isso. Na parte de papel higiênico e guardanapos, eles são compostáveis, então eles são diferenciados. Eles não, eles tanto não podem ser jogados como os papéis, caixas de papelão, mas também não podem ser misturados com papel carbono ou fitas e etiquetas adesivas. Eles são compostáveis. Já na parte dos plásticos, embalagens metalizadas, como aquelas Tetra Pak, sucatas eletrônicas, como computadores e celulares, não são recicláveis também. No vidro, espelhos, vidros de janela, lâmpadas de ampola, de medicamentos, tubos de telas também não são recicláveis, assim como clipes, grampos, esponjas de aço, taxinha, pregos e canos que são vistos muitas vezes na destinação para recicláveis, mas que eles não são. É muito importante também que as prefeituras municipais façam a coleta seletiva por bairros, a fim de melhorar tanto a logística quanto a organização para posteriormente serem adequadamente destinados também na parte de segregação. A geração de resíduos sólidos urbanos do Brasil. Entre 2017 e 2018, a geração de resíduos sólidos urbanos no Brasil aumentou quase 1%. Esse número parece um pouco pequeno, mas a nível nacional ele é muito grande. Isso chega a 216 mil toneladas diárias. Como a população também cresceu no período, cerca de 0,40%, a geração per capita teve uma elevação um pouco menor. Ou seja, significa que, em média, cada brasileiro gerou pouco mais de 1 quilo de resíduo por dia. Já aqui na tabela 1 mostra sobre a quantidade de resíduos coletada nas regiões do Brasil. Em 2018, a região norte foi a região com menos toneladas por dia coletada, tanto
pela sua também densidade populacional, que é muito menor em relação, por exemplo, à do Sudeste, que foi a maior com 105 mil. Quais empresas devem gerar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, PGRS? Desde 2010, ela tornou-se obrigatória a apresentação desse plano para um determinado grupo de empresas, segundo o artigo 20 da Lei 12.305 de 2010. Ou seja, estão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Serviços de saúde, como clínicas veterinárias, hospitais, salões de beleza que possuem é, agulhas, seringas, clínicas médicas com ambulatórios, estúdio de tatuagem, construção civil que vão demolir, construir ou reformar, e principalmente o de resíduos sólidos, que são todo empreendimento que gera qualquer quantidade de resíduos perigosos ou mais de 100 litros de lixo por dia, sendo perigoso ou não, tem que ter esse plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Sobre os resíduos industriais. Em relação aos tipos de lixo que são considerados no processo de gerenciamento de resíduos industriais, é possível destacar como exemplos: óleos e cinzas, fibras e escórias, plástico e papel, vidros e cerâmicas, metálicos, eletrônicos, químicos, resíduos alcalinos e ácidos. É muito importante que haja essa separação pelas partes das empresas industriais, porque tem muitos tipos de materiais misturados que, por exemplo, pode vir plástico com cinza, metal com vidro, resíduo alcalino com óleo, então é muito importante para que isso seja segregado, que seja tratado, para que não haja muito prejuízo, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde humana. Agora, sobre as etapas do gerenciamento de resíduos sólidos. O processamento ele se inicia no descarte dos resíduos sólidos, na separação deles, a identificação e quantificação desses produtos e a segregação deles. Para isso, também é feito o acondicionamento temporário, ou seja, até essa parte de acondicionamento temporário são processos da etapa interna. Processos da etapa externa consistem na coleta e na destinação final, que podem ser tanto como reciclagem, incineração, compostagem ou coprocessamento. Já a classificação dos resíduos e rejeitos, de acordo com a NBR 10.004 de 2004, é classificado como perigosos, aqueles que possuem inflamabilidade, como acetona, corrosividade, ácidos, reatividade, como explosivos, toxicidade, como amianto, telas de amianto, e patogenicidade, como alguns possuem vírus. Lixos eletrônicos também, como pilhas, lâmpadas fluorescentes e baterias. Agora são classificados por classe 2 os não perigosos, em dois subitens, a classe 2A, que seriam os não inertes, com biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água, como madeira ou lodos de esgoto. A compostagem é um processamento mais recomendado para isso. Existem outros também, outros processamentos, mas a compostagem ela é mais recomendada por ser mais sustentável e ambientalmente adequada também. Já a classe 2B, ela é classificada como inertes, que são produtos com propriedades estáveis, não são biodegradáveis, inflamáveis ou solúveis em águas, além de não reagir quimicamente e nem fisicamente. Aqui a classificação dos resíduos e rejeitos um pouco mais detalhado nas cores. Então foram adicionados, além do azul, do vermelho, do verde e do amarelo, que são os mais comuns, o preto para madeira, o laranja para perigosos ou contaminados, o branco para ambulatórios ou de serviços de saúde, o roxo para radioativos, marrom para orgânicos como restos de alimento e cinza é resíduo geral não reciclável ou misturado. É muito difícil que se encontrem esses tipos de destinação, como preto, roxo, branco, laranja, mas que é muito importante a identificação deles. Sobre a segregação e acondicionamento. A segregação de resíduos ela consiste na separação dos resíduos no momento e local de sua geração, ou seja, tanto separar dentro de casa, não precisa ser nem nas lixeirinhas azuis, vermelhas, verdes, assim. Podem separar dentro de saquinhos, mas após você separar nesses saquinhos, aí você vai em algum local em que haja essa identificação, tanto por plástico, por papel, vidro ou metal, para que assim seja feita a segregação. Como geralmente é muito teórico essa separação,
É recomendado também, não é uma lei, não é nada oficial, mas que para recipientes azuis sejam para recicláveis em geral, marrom para compostáveis e cinza para rejeitos. Já sobre acondicionamento, é muito importante também, já que ele consiste no ato de embalar os resíduos em sacos ou recipientes que evitem vazamentos e resistam às ações de perfuração ou de ruptura. A capacidade dos sacos e recipientes deve ser compatível com a geração diária de cada tipo de resíduo também. E é muito importante separar o vidro para que evite acidente com os garis e com os catadores também. Novamente, o tipo de separação por resíduo. Novamente, com os recicláveis diferenciados com os não recicláveis. Sobre a coleta e transporte. A coleta ela é feita por meio de caminhões e é de responsabilidade das prefeituras municipais, que devem adotar a coleta seletiva. Então, é muito importante para que novamente seja feita a logística muito bem organizada, que não haja acúmulo de lixo nas ruas. E também é muito importante a valorização dos garis, dos coletores de lixo, de resíduos, porque não é uma atividade fácil, não é uma atividade tantas vezes prazerosa, mas se não é uma das profissões mais importantes nos últimos anos, tanto pela geração de resíduos que vem sendo feita ao longo do tempo, tanto que a população cresce 10 vezes e o lixo cresce 100 vezes mais. Então é muito importante esse trabalho realizado. Já sobre a destinação final dos materiais. Sobre o papel, o limite para a reciclagem dele é de até 5 vezes. Os papéis engordurados, os papéis higiênicos, eles são compostados. Agora, já os papéis metalizados, celofane, carbono, etc., eles já são reciclados. A reciclagem do papel, ele segue os seguintes passos. A mistura do papel em água, a lavagem dele, a dissolução dos contaminantes, a remoção de tinta também, que é muito importante, e o branqueamento quando necessário. O plástico ele não pode ser reciclado para compor embalagens que futuramente vão entrar em contato com alimentos. A reciclagem evita também a extração de petróleo, mas consome energia. Então também tem um peso na balança. Já a categorização dos plásticos é sobre a numeração, né? Ou seja, um seria para PETs, que seriam as garrafas PETs próprias. O dois, o PAD, que seriam sacolinhas de mercado. O três é o PVC, que seriam canos de construção civil principalmente. 4, PEBD, que seriam plásticos filmes. 5, PP, que seriam aqueles plásticos usados para fazer essas cadeiras de espreguiçadeiras, né? Seria, o 6 seriam PS, que seriam copos descartáveis, aqueles de café mesmo. E 7, classificados como outros, que não são classificados em nenhum desses a partir do seu composto químico, que seriam o principal é o isopor. Sobre os metais. O tempo médio de abandono de uma lata até a sua coleta em São Paulo é de 1 minuto. Já o tempo de retorno de uma embalagem metálica de prateleira a prateleira é de 28 dias. As sucatas metálicas, elas são sobras da matéria-prima de fundição e fabricação de produtos e podem ser recicladas diversas vezes sem sofrer alterações na composição, reduzindo o descarte de insumos do meio ambiente. Tanto é que por isso que também tem muitas empresas que recolhem essas sucatas, pagam por sucatas até por causa desse reaproveitamento. Bom, a compostagem. A compostagem ela é a destinação mais recomendada por ela ser sustentável, ambientalmente adequada e ela também é economicamente viável, ela não é cara, mesmo que as prefeituras não queiram adequar essa compostagem nos municípios. Não sei se é por causa de falta de verba, se é por interesses, ou se acha que vai dar muito trabalho, mas realmente é a forma mais adequada de se destinar esses resíduos. Não é caro, é muito sustentável e também não causa nenhum prejuízo tanto para o meio ambiente quanto para o ser humano. Então é feita a coleta, após a coleta é a triagem na separação dos materiais em orgânicos e inorgânicos, é feita a compostagem desses resíduos orgânicos aqui, e após isso, os resíduos inorgânicos impossibilitados de reciclar ou de fazer a compostagem são levados para aterros sanitários, que também são a destinação mais recomendada.
Já o vidro, ele é infinitamente reciclável. A energia para reciclar é quase a mesma para fazer um novo, ou seja, 1 quilo de vidro reciclado é igual a 1 quilo de vidro novo, ou seja, um processo sem perdas. Porém, ele é um processo muito caro, então não é comum empresas e instituições pagarem por esse serviço. Bom, a situação atual do Brasil na reciclagem. O Brasil recicla apenas 2,1% dos resíduos coletados. A meta é chegar a 2040 reciclando quase 10 vezes mais do que em 2019, ou seja, em 2020, o total reciclado foi de 2,2%, tanto da coleta regular quanto da coleta seletiva. E com isso também, a meta é que o número de lixões seja zerado até 2024. E que em 2020, aqui até 2040, o total reciclado chegue a 20%. Agora sobre a destinação final também dos rejeitos. O aterro comum, eles também são conhecidos como lixões. Os aterros comuns são aterros desocupados que passaram a receber resíduos de forma não controlada. Infelizmente, também tem muita queimada desses lixos nos aterros comuns, o que acaba por gerar gás metano, influenciando tanto a qualidade do ar, a atmosfera, e, esse chorume que é gerado também, ele atinge os lençóis freáticos, afetando bastante a qualidade da água. Não possui nenhuma forma de revestimento no solo e nem cobertura. Infelizmente, 50% dos municípios ainda possuem lixões a céu aberto. A Política Nacional de Resíduos Sólidos determinava que nenhuma cidade tivesse lixão a céu aberto até 2024, o que não acabou acontecendo, então eles prorrogaram esse prazo para agosto de 2022, o que também acabou não acontecendo, então foi prorrogado para que os lixões e aterros controlados devem acabar em 2024, de acordo com a Abrelp, esse ano ainda. É, Vamos ver se até ano que vem ou até 2025, pelo menos, seja diminuído bruscamente esse número de lixões, já que 2014 não funcionou, 2022 também não funcionou, né? 8 anos depois aí, então vamos ver se em 2 anos diminui esses lixões, que dos 3.257 lixões existentes, 809 já foram fechados, representando 25% e ainda restando 2.448 de acordo com o Ministério do Meio Ambiente. Então, como foram vistos, a meta é chegar até 2024 com lixões zerados e com pelo menos 15% de resíduos sólidos coletados reciclados. Aqui seria o aterro sanitário, que seria a destinação final mais recomendada, mas infelizmente ainda é 14% das unidades totais de processamento de resíduos sólidos no Brasil. Essa aqui é uma estação de biogás, que o lixo é decomposto pelas bactérias, o lixo gera o biogás e o chorume. O gás é conduzido por tubulações para ser queimado e se torna menos poluente. O chorume é armazenado e destinado a tratamento para ser transformado em água novamente. Então é feita uma manta plástica de PAD, que é de impermeabilização, que protege o lençol freático. Aqui ainda tem solo natural, também não modificado, e o dreno para o chorume, que posteriormente será tratado para ser transformado em água. A grama também para segurar, né, tanto a inclinação quanto o topo do morro. E aqui é feito um sistema de tratamento de biogás, com o flare, que seria a queima do gás para a geração de créditos de carbono, o soprador e os tubos de captação do biogás. Aqui seria o aterro controlado. É quase uma adaptação do lixão, né? Ele não possui revestimento de proteção no solo. É uma vala aberta onde os resíduos são depositados até que seja preenchida. Depois é coberto com terra, mas ainda assim é atingido os lençóis freáticos, poluindo a água, levando contaminação até o aquífero, sendo 13% das unidades de processamento de resíduos sólidos no Brasil. É como se fosse um lixão coberto praticamente, ainda tem a cobertura com terra e grama, captação e queima do gás metano, mas não seria nenhuma uma opção também para uma destinação final adequada, apenas o aterro sanitário mesmo. Já a destinação final dos resíduos sólidos urbanos no Brasil, em relação à estimativa da disposição final. Na linha azul seria o aterro sanitário em relação à unidade de disposição, infelizmente teve um decaimento. Já do lixão e aterro controlado, infelizmente teve um aumento
tanto prejudicando a saúde humana, a saúde dos animais e prejudicando principalmente o meio ambiente. É, com isso, eu termino aqui o curso sobre os recicláveis, compostáveis e os rejeitos. Infelizmente, o Brasil ainda engatinha nessa parte sobre reciclar, primeiramente, desde o básico, como separar os objetos em casa até a destinação final, quanto a produção de aterros sanitários e a extinção dos aterros comuns e controlados, que acabam por enfatizar ainda mais o nosso problema com a condição climática atual. E seria muito importante também que tantas universidades, instituições de pesquisa realizem estudos ou façam algum tipo de conscientização nas escolas para que as prefeituras municipais possam dar uma atenção maior para isso e que, enquanto menos anos possíveis, a gente possa reverter essa situação na parte de destinação final de resíduos sólidos. Essas foram minhas referências e muito obrigado. Caso tenha alguma dúvida, podem mandar no meu e-mail da UFPR ou no e-mail da sua infra mesmo. Muito obrigado.